Eu uso a avaliação para acasalar. Eu não acasalo para avaliação. Temos no Paraná umas 5 cooperativas de carne, onde a gente fornece os animais, que já tem o destino, mas eu tenho já a minha escala. Quando chega no começo do ano, ele já me pergunta quantas cargas por mês eu vou entregar, ou semanais, alguma coisa. Então, você não está preocupado com o preço, você fornece, mas você consegue pelo menos 5, 8 e tem épocas até 10% que você agrega, fornecendo o quê? Uma carne de qualidade com padrão. Agora, por exemplo, tem o PMGZ Carne. Já vão começar agora a engordar o gado, fazer uns abates. Eu acho que nós temos que ter uma busca por essa melhoria e essa evolução, mas nós temos que comprovar um pouco na prática. Preciso entender se ele está entregando na prática o que o programa está me dizendo. Então eu acho que o olho de você ver um animal funcional, você ver um animal equilibrado, eu acho que equilíbrio é a grande palavra do criador. Essa confraria da carcaça, dentro da raça Zebu, ela está explorando um marmoreio. Eu acho que uma coisa muito importante é espessura de gordura. Então, no meu gado, o que eu olho quando eu vou escolher meus touros? Eu olho o leite, eu olho o stayability e muito o acabamento de carcaça. Porque as fêmeas que ficam para criar as vacas que têm um bom acabamento de carcaça, elas são mais férteis. E se você tiver algum problema durante o ano, um veranico, uma época de seca, essas fêmeas que têm uma reserva de gordura, elas se mantêm mais. Então não adianta eu fazer uma vaca num super índice, se ela não caminha bem, se ela não anda bem, ou ela é muito grande, ou ela é muito baixa. A raça Nelore está evoluindo muito. Você vê os animais ficando prontos para o abate mais cedo, então a precocidade está existindo. Então eu acho que isso tem uma contribuição muito grande desses programas. Quando você chega para vender uma carne em determinado país e você fala que você continua vacinando, aquele fato de você continuar vacinando é uma coisa muito arcaica, é uma coisa muito antiga. Tem um cliente que ele me pede que eu mande para ele bois Nelore acima de 20 arrobas com um bom acabamento. Então esse cliente ele já não quer mais o meio sangue Angus Nelore. E o gado PO é um gado que a gente comercializa os machos e as fêmeas a gente usa muito para melhoria do rebanho de gado de corte. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo pecuarista. Bem-vindo a mais um Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Meu nome é Gustavo Pinheiro Machado, eu estou aqui com meu parceiro, Léo. E aí, Léo? E aí, Gustavo, tudo bem? Mais um Podpack. Estamos aqui na 90ª Expo Zebu, aqui na Varanda Casa Branca. Oferecimento do nosso parceiro, a CB Genetics. Falar um pouco do nosso parceiro, nossa parceria de muito tempo com a CB Genetics. Para quem não conhece, é um jeito um pouco diferente de você ter compra direta do sêmen. É terceirizado, né, Gustavo? Uma seleção, uma bateria de touros para conseguir democratizar o acesso à genética de ponta para os criadores que estão acompanhando a gente. É aquele de produtor para produtor, né, Léo? E para quem não conhece a bateria do CB Genetics, tem o QR Code que está passando aqui do lado da tela. Você pega seu celular, abre a câmera, escaneia e entre em contato com os vendedores. E quando você for fechar com um pacote, fazer uma compra, fala: opa, cheguei pelo pessoal do Podpack, que você tem 10% de desconto. Então não perde tempo e aproveita essa oportunidade. Vai pra vinheta. Voltando da vinheta, pessoal, antes da gente falar do nosso convidado, gostaria de pedir que você se inscrevesse, que você compartilhasse esse vídeo, aperta o sininho, né? Porque quando a gente solta entrevistas como essa daqui, chega para você e assim faz com que nosso conteúdo vá para cada vez mais pessoas. E Ricardo Pusato, acho que melhor do que eu te apresentar para o nosso público, quero que você fale. Quem que é o Ricardo? Sou o Ricardo Pusato, sou de Maringá. Nós temos propriedades em Maringá e no Mato Grosso do Sul, onde a gente cria no Mato Grosso do Sul, criamos Nelore, fazemos um pouco de cruzamento, Nelore e Angus, e criamos no Paraná também. E onde no Paraná nós temos um confinamento e onde a gente consegue terminar os animais. E eu
A gente gosta, a gente acredita muito que a pecuária, principalmente por a gente morar no Brasil, um país tropical, nós temos que explorar bastante pasto. Então a gente trabalha muito com a integração lavoura-pecuária e com isso a gente produz um pasto de qualidade, onde a gente tem pelo menos 6, 7 meses no ano, onde a gente consegue um bom desempenho a pasto. Então a gente está aí, a paixão por criar é muito grande. Eu acho que criar, a gente é um dom natural que a gente recebe de Deus. Então eu acho que a gente tem que, a pessoa que gosta de criar, muitas vezes ele gosta de criar vários bichos, ele gosta de criar. Então assim, eu acho que eu tenho esse dom e gosto demais e faço o que eu gosto. Não, perfeito. Então hoje a gente vê o Ricardo, que é um criador, um agricultor nato, raiz, mas tudo isso começou de algum lugar, né, Ricardo? Como que foi sua infância, seu primeiro contato com o meio do agro? Então, sempre foi com a família, indo para a fazenda desde o início, e a gente sempre criou gado de corte, sempre fez o ciclo completo, e aí começou já uma paixão pelos cavalos também, e com isso a gente foi sempre aproximando, e quando eu fui fazer faculdade, estudei fora, mas sempre vinha nas férias uma grande parte para a fazenda, que é onde a gente gosta de estar, a gente gosta de acompanhar, e você é uma pessoa, assim, no meu caso, a gente vibra com a melhoria do rebanho, com a evolução do rebanho, que a todo ano, toda estação de monta é uma nova escola, sempre tem alguma coisa para ajustar. Então, com isso, eu acho que, como eu falei para você, contato desde pequeno e sempre foi, a gente tem um princípio onde é o seguinte, todo dia a gente precisa melhorar. Então, eu acho que a gente não pode entrar naquela zona de conforto, aonde você acha que já atingiu um nível e estou satisfeito. Eu acho que não, a gente tem que a busca incessante por melhorar. Perfeito. E você comentou bastante da estação de monta, que cada nova estação é um desafio mesmo. Como que funciona o seu processo de criação? Como que é dividido os apartes ao longo do processo de melhoramento? Qual que é o foco da sua criação? E como que funciona toda essa dinâmica? Como que está dividido em questão geográfica? Pode contar para o nosso público, por favor, como que funciona todo o seu processo de criação? No início, o objetivo era criar no Mato Grosso do Sul e trazer os animais para serem terminados no Paraná e comercializados. Aí, há 5 anos atrás, com um problema de sanitário, que o Brasil ficou dividido em área livre de zona de aftosa com vacinação e sem vacinação. E com isso o Paraná ficou sem vacinação e o Mato Grosso do Sul continuou com vacinação. Então, com isso eu não pude mais trazer o gado. Fazem 5 anos, estamos aguardando aí, acredito que esse mês vai ter uma reunião em Paris, no dia 25, onde o Brasil vai ser declarado livre de febre aftosa sem vacinação. Aí volta na minha engrenagem, que foi sempre a programação. Então a gente tem hoje uma quantidade de gado PO no Mato Grosso do Sul, uma quantidade no Paraná, onde a gente faz um pouco de FIV e onde comercializa os touros por lá. E o gado PO é um gado que a gente comercializa os machos e as fêmeas a gente usa muito para melhoria do rebanho de gado de corte. Então a gente foca muito no gado de corte, da melhoria do gado de corte, em produzir mais em menos tempo, sendo uma coisa viável e usando a pastagem na época do ano e produzindo uma carne de qualidade. Ô, Ricardo, você mencionou a questão da febre aftosa, que o Brasil pode ser considerado um país completamente livre dessa questão. O que isso mudaria para o pessoal da sua região, o que mudaria para o seu projeto? Eu acho assim, que mudaria, para a minha região ela já foi declarada, mas o que eu acho é que a febre aftosa nós vamos atingir um status diferenciado que é livre sem vacinação. O que acontece mundialmente? Quando você chega para vender uma carne em determinado país e você fala que você continua vacinando. Então, aquele fato de você continuar vacinando é uma coisa muito arcaica, é uma coisa muito antiga. Então, quando você atinge um status sanitário sem vacinação,
É a mesma coisa que você ter um ISO, você muda, você vai começar a atingir Estados Unidos e Coreia do Sul, que eles pagam bem mais pela tonelada de carne, eles não importam de países que vacinam. Então, com isso, eu acho que nós vamos melhorar bastante. O que tem que ser feito, que parece que hoje eu conversei com o Gabriel na reunião, é que vão mudar alguns protocolos em casos quando acontece a febre aftosa, para o país inteiro não perder o status. Então vamos falar assim, tal região aconteceu um problema de aftosa. Então vai ter um raio aonde vai ficar isolado, onde vai ficar, aí eles vão tomar as providências cabíveis para eliminar aquele foco, mas o país não perde o status. Então isso que era uma grande... a gente sempre era muito... Uma temeridade era você parar de vacinar, porque aí falar, mas aí vai estourar um foco lá no Paraná. Bom, mas o cara lá de Goiás ou o cara do Pará vai ficar proibido de exportar? Não, então parece que os protocolos estão evoluindo, fazendo uma coisa mais segura, mais rígida, mas isso é uma coisa que ainda vai aparecer. Estamos na expectativa. Mas eu acho que nós, há 15, 20 anos atrás, a gente exportava uma tonelada de carne. Somos os maiores exportadores muitas vezes porque produzimos barato e exportamos uma carne de qualidade, mas num preço barato. Mas há 20 anos atrás você exportava por $3.500. Hoje a gente já exporta por 5.500, 6. Mas o mercado tem mercado que paga 9, paga 10. Eu acho que uma hora a gente vai conseguir, porque assim, produzimos, acho que o pecuarista, o dever para dentro da porteira, ele é muito competente. Qual que são os desafios que a sua criação ela busca para conseguir aumentar esse preço por tonelada de carne que vai estar sendo ofertada? Então, a gente tem, por exemplo, nós fazemos cruzamento industrial. E aí eu vou falar um pouco do que é no estado do Paraná sobre carne de qualidade. Temos no Paraná umas 5 cooperativas de carne, aonde a gente fornece os animais para essas cooperativas que já têm o destino, mas eu tenho já a minha escala. Quando chega no começo do ano, ele já me pergunta quantas cargas por mês eu vou entregar, ou semanais, alguma coisa. Então, você não está preocupado com o preço, você fornece. Mas você consegue, pelo menos, 5, 8, e tem épocas até 10% que você agrega, fornecendo o quê? Uma carne de qualidade com padrão. Mesma coisa, vocês vamos fazer um churrasco? Vamos. Aí daqui 10 dias nós vamos querer fazer o mesmo churrasco, aquela carne estava boa. Você vai no mesmo lugar e gostaria de ter a mesma carne. Então, essa carne de qualidade, a demanda por carne de qualidade, ela existe, é um nicho ainda não muito grande, mas ela existe. Então, baseado nisso, Léo, eu acho que existe alguns programas, por exemplo, um exemplo, essa confraria da carcaça, dentro da raça Zebu, ela está explorando um marmoreio. Eu acho que uma coisa muito importante é espessura de gordura. Então, no meu gado, o que eu olho quando eu vou escolher meus touros? Eu olho o leite, eu olho o stayability e muito o acabamento de carcaça. Porque as fêmeas que ficam para criar, as vacas que têm um bom acabamento de carcaça, elas são mais férteis. E se você tiver algum problema durante o ano, um veranico, uma época de seca, essas fêmeas que têm uma reserva de gordura, elas se mantêm mais. Então, muitas vezes você olha uma vaca mediana e você fala, olha, aquela vaca sadia, né? É uma vaca que sempre, todo ano está parida, ela deve ter um acabamento de gordura. Então, eu procuro assim, eu acho que, para mim, eu gosto muito de coisas funcionais. Tudo tem que ter o porquê. Perfeito. E nesse processo de você escolher os touros que você vai utilizar na sua produção, como que funciona todo esse processo? Então, por exemplo, essa semana, ontem mesmo, nós rodamos 2 centrais, rodamos uma central na segunda-feira, onde a gente começa a olhar as avaliações, mas a avaliação ela é importante, eu uso a avaliação para acasalar, eu não acasalo para avaliação, tá? Então eu acho que o olho de você ver um animal funcional, você vê um animal equilibrado. Eu acho que equilíbrio é a grande palavra do criador. Então não adianta eu fazer uma vaca num super índice, se ela não caminha bem, se ela não anda bem, ou ela é muito grande, ou ela é muito baixa.
Então eu acho que a gente quando vai acasalar, a gente acasala no curral. Hoje as ferramentas, no caso a gente usa PMGZ, eles têm umas planilhas que auxiliam bastante. Então, mas a cartada final é no olho, tá? E falando um pouco desses programas de avaliação, Ricardo, é, como é que você vê a evolução dele nos últimos anos e o que você vê que ainda dá para melhorar bastante para os próximos anos? Eu acho que está evoluindo bastante. A raça Nelore está evoluindo muito. No caso, eu vou falar da raça que a gente cria. Você vê os animais ficando prontos para o abate mais cedo. Então a precocidade está existindo. Então eu acho que isso tem uma contribuição muito grande desses programas. O que eu assim gosto muito, agora, por exemplo, tem o PMGZ Carne. Já vão começar agora engordar o gado, fazer uns abates. Eu acho que nós temos que ter, e como está sendo pelos técnicos, uma busca por essa melhoria e essa evolução, mas nós temos que comprovar um pouco na prática. Preciso entender se ele está entregando na prática o que o programa está me dizendo. Essa é uma coisa que tem que ser avaliada e, claro, cada animal é de uma maneira e touros têm N tipos e a raça, o universo da raça Nelore é muito grande. Mas eu acho que cada um, para mim, é equilíbrio. Eu quero um animal funcional, quero que uma vaca pare todo ano e me dê um bezerro pesado. Para mim, isso é uma coisa super importante. E o Nelore, não só o Nelore, mas como o gado Zebu como um todo, anos atrás era muito difícil de falar sobre qualidade de carne, né? E hoje já é uma realidade, a gente já vê fazendas fazendo essa busca e realmente entregando no frigorífico. Como é que você vê essa evolução da qualidade de carne do Nelore e como buscar isso sem também perder um pouco do racial dos animais, que eu acho que é uma grande disputa, uma grande discussão que o pessoal tem em relação a isso. Pô, ganha aqui, perde ali, ganha aqui, perde ali. Fala um pouco da sua visão pra gente. Eu volto naquela palavra que eu falei do equilíbrio, tá? Eu acho que muitas vezes a gente cobre um santo e descobre o outro. Você tem que ver o que você está buscando. Na evolução da raça Nelore, por exemplo, eu tenho um cliente, a gente fornece para essas cooperativas no Paraná que agregam esse valor. Mas eu tenho um cliente que ele me pede que eu mande para ele bois Nelore acima de 20 arrobas com um bom acabamento. O que ele preza lá seria um acabamento, uma carcaça bem acabada. Então, esse cliente, ele já não quer mais o meio-sangue Angus Nelore. Ele já quer um animal Nelore. O que ele me fala? Eu perguntei para ele, porque a gente é curioso, está fazendo genética, e eu acho que a grande história, não adianta eu fazer uma genética se na prática ela não tem função. Então, estou fazendo o quê? Só para mim? Não, tem que fazer. Quem manda é o mercado. E ele falou o seguinte, que quando eu mando o gado, no caso, a gente manda 2 cargas para ele, quando manda. Ele fala que a padronização da terminação, ele gosta mais do que a padronização de uma carcaça de um meio-sangue. Então, esse é o argumento dele. Então, ele me paga, tipo assim, 10 até 15 reais por arroba para me mandar esse tipo de animal. Então, vamos falar, eu vou no confinamento, um lote de 100 animais, eu consigo mandar 60, 70 para ele. O restante que não deu aquela terminação, ele vai pro frigorífico, numa uma mercadoria comum, normal, que se paga. Então, nós estamos melhorando, nós estamos evoluindo nessa parte de terminação, de acabamento de carcaça. Então, eu acho que nós temos condição de fazer um gado de qualidade. Mas o mercado fala que carne de Nelore, existe uma cultura que carne de Nelore não é carne de qualidade. Mas eu acho que nós estamos provando e eu tenho certeza que daqui 10 anos, não falo de competir, não gosto de ficar comparando essas coisas, mas nós vamos ter já um trabalho maravilhoso e vamos ter padrão e vamos ter volume. Para de vez vender uma carne hoje de 5 mil, 5.500 reais a tonelada, tentar vender uma carne de 8. Tá? Perfeito. E para entender um pouco mais esse ambiente, como que está inserido o seu criatório, Ricardo,
Qual que é a relação dele com as cooperativas, quanto que você consegue de prêmio sobre essa carne de qualidade? Porque é lindo a gente ouvir, a gente entrega uma carne com mais marmoreio, consegue vender mais na hora de exportar, mas para o bolso do produtor, quanto que ele é recompensado de fato por entregar uma carne com um melhor acabamento de gordura subcutânea, com melhor marmoreio? Como que isso é em termos de impactos financeiros para o bolso do produtor? Não, no caso das cooperativas é muito bom. Então, por exemplo, tem uma cooperativa que a gente manda, Cooper Aliança, o preço é feito animal por animal, tá? Então, se eu mando uma novilha meio sangue Angus Nelore e ela tem um bom acabamento de carcaça, eu recebo um preço, vamos falar de 340, tá? Se ela não dá o acabamento, que seria um acabamento 5, 6, se ela não dá o acabamento, ela dá um acabamento 4, ele já me diminui R$ 7. Então ele já vai me pagar R$ 333. Então você começa a olhar ali o seguinte, que quanto mais eu levar meu gado mais padronizado, com melhor acabamento, eu vou ser recompensado. Então nas cooperativas você faz isso. Outra coisa importante nas cooperativas, eu faço a grade de embarque por trimestre. Se eu cumprir o meu trimestre, eu ganho R$ 3 por arroba do gado entregue naquele trimestre pela pontualidade. Então você consegue. E quando chega no final do ano, muitas vezes, algumas cooperativas, você tem um lucro, e aí eles fazem uma assembleia, onde uma parte fica de caixa e a outra parte é dividido para os produtores, para os cooperados. Então, você entregou X arrobas, eu entreguei 3X arrobas, então você recebe pela quantidade que entregou. Então, você começa a entender que você, trabalhando com melhoramento, por exemplo, a compra dos animais Angus desse ano, o que eu bati em cima? Falei, não, eu quero animais com alto acabamento. No meu caso, eu não gosto de animal leve. Leve assim. Eu acho que um animal, para você abater, para ter uma boa lucratividade, você tem que abater ele pelo menos de 550 quilos para cima. Eu gosto dele de 600 quilos, 600 e poucos quilos. Então eu gosto de um frame mediano, mas de um bom acabamento. E aí quando você vai no Nelore, você começa a procurar já usar um touro para fazer as suas fêmeas, que o grande lucro dessa inseminação é as fêmeas que ficam no seu rebanho. Então você começa já a trabalhar em cima de já buscar. Né? Você já começa a trabalhar em cima de você buscar um bom acabamento. O marmoreio, nessas cooperativas do Paraná, ainda elas não estão ainda pagando pelo marmoreio. Existe esse trabalho da confraria que é muito bom, eu gosto demais do trabalho que está sendo muito funcional. Então hoje o que eu foco mais? Pelo acabamento de carcaça, porque vai me dar uma terminação melhor. Mas eu preocupo muito porque as fêmeas Nelore, as minhas matrizes, a minha forma, vai ficar como a forma dos futuros bezerros. Então, com isso, dá uma diferença muito grande. Só para te falar uma comparação. Lá no Paraná, hoje, a gente não está recebendo o gado do Mato Grosso do Sul. A gente compra uma quantidade, Nelore, e você engorda num piquete, vamos falar um número de 100 animais, e vem um pouco de animais crioulos, comercial, não PO. E vem um pouco de compra. A diferença de peso no mesmo lote, foi apartado na mesma tabela, vamos falar assim, coloquei animais acima de 360 quilos. Então eles têm mais ou menos o mesmo peso. Mas no final, eles dão 50 quilos de diferença. 50 quilos de diferença hoje, você colocando numa 55, né, são quase 2 arrobas. 2 arrobas, vamos fazer uma conta de R$ 300, são R$ 600 por animal a mais. Se você manda numa carga 20 animais, são R$ 12.000 a mais. Então eu acho que a genética não tem nada mais barato para produzir gado de corte, vale quanto pesa, do que através da genética. Isso é uma coisa que me prova a todo momento. Então, é bom você comentar isso, porque a gente aqui que está na Exposebu, olhando para a exposição, tem o discurso muito claro de que o trabalho de melhoramento
Aqui é feito para que no última instância sejam feitos animais que vão conseguir ter uma melhor conversão alimentar, que vão ter um ganho de peso mais rápido por quilo de comida ingerida, e ver um pouco desse trabalho aplicado realmente na ponta para produzir carne é muito bom para o nosso público, que na maioria vem do mercado mais de exposição. Conseguir trazer isso em questão de números é muito bom. Sabe? Não, o que eu queria falar muitas vezes a gente escuta de produtor que economiza não economiza, mas na dose de sêmen, acaba, pô, comprei um que era 45 em vez de comprar um que era R$ 55 a dose. Mas a gente vê que muitas vezes, na maioria das vezes, você fazendo um investimento em genética bom, ele vai se pagar lá na frente. Queria saber a sua opinião em relação a essa parte de compra de sêmen e E qual conta que faz, assim? Então, que seria a conta correta. eu particularmente acho o sêmen, o acesso a uma genética, eu acho o preço do sêmen barato. Porque vamos fazer uma conta. Eu vou comprar um touro. Eu tenho um touro que eu não tenho muita certeza dele e ele foi lançado a R$ 30. Eu vou usar aquele touro. Tá bom. E eu tenho um outro touro que produção comprovada, já tem uma performance, já usei, só que esse está 45. 45 são 3 quilos de um bezerro. Hoje 1 quilo de um bezerro desmamado é R$ 15. Então você sabe que um bezerro mediano para um bezerro bom, ele dá 20 quilos. 20 quilos vezes 15 vai dar R$ 300 de diferença. Então você economiza, o outro não é ruim. Não estou falando que o outro é ruim. Mas você tem um outro que você já tem uma média boa. Então você vai economizar 1 quilo por animal. E o animal que é diferenciado, o animal que pesa mais, que vai te deixar as fêmeas melhores, tem que preocupar com as fêmeas que vão ficar no seu plantel. Que não é só testar e ganhar ali na arroba. Então o genética. acesso ao sêmen, o sêmen do reprodutor, do touro, que ele é comprovado, ele não é caro. Com certeza. Só você dividir o preço que você está pagando pelo quilo de bezerro que você vende. É nada. É 2 quilos, é 3 quilos. E aí eu não estou te falando na desmama, que ele dá 20 quilos. Mas na terminação lá na frente, ele te dá 50 quilos de diferença. Então eu acho que o sêmen é uma coisa ainda que existe muita. Economizar em sêmen é uma coisa que eu acho que é dar um tiro no pé. Fica a dica, né, pessoal? A CB Genetics está aqui por um motivo. Mas eu queria entrar também no assunto das cooperativas, falando um pouco de novo, só que dessa vez fazendo uma comparação de outros estados. Você tocou bastante no assunto lá das cooperativas do Paraná e tudo mais. Como é que estão nos outros estados essa parte de cooperativa? Elas estão desenvolvendo ou já estão bem desenvolvidas? O pessoal está começando a se unir um pouco mais agora? Qual que é o movimento que você vê? Historicamente, o estado do Paraná é muito forte nas cooperativas, independente do segmento, né? Já é mais cultural isso, mas é algo que vem se desenvolvendo nos outros estados. A região que vocês estão hoje no Mato Grosso do Sul, já tem algo desenvolvido nessa linha, ou como que é a diferença do mercado mesmo? Como você falou, o Paraná, o cooperativismo, é uma coisa que está no DNA do paranaense. Mas como está aumentando também para o Mato Grosso do Sul e os outros estados, a cooperativa tá andando bem. Só que cooperativas de carne só tem no Paraná. E eu acho uma pena, eu acho isso aí, se arrumar um grupo de pecuaristas aonde você consegue fazer um grupo de 30 pecuaristas para fornecer supermercados, essa coisa, começa a bater em frigoríficos terceirizados, onde você paga pelo abate e distribuir essa carne. Agora, o pecuarista também tem que mudar algumas coisas. Primeiro que ele tem que saber o seguinte: se eu quero a mais pela minha mercadoria, eu preciso entregar uma coisa melhor. E eu preciso entregar o quê? O que o consumidor quer. Quem manda é o consumidor. Não adianta eu querer fazer a minha carne. Não. O que o consumidor está pagando? Como ele está pagando? Agora, nesses outros estados, se arrumasse alguns grupos de pecuaristas, onde eles se organizassem, e ele tem que pôr na cabeça que ele tem que embarcar na segunda semana do mês, na quarta-feira, ele não vai perguntar o preço.
Tá? Então o preço já está estipulado como? É baseado na Datagro mais X%. Quer dizer, existe uma regra. E aí eu acho que isso aí que incomoda um pouco o pecuarista, porque a vida inteira meu pai foi pecuarista, a família é pecuarista. Então, se você conseguisse começar a colocar na cabeça que toda segunda quinzena do mês você embarcar 2 cargas, você começa a fornecer para o seu cliente. Então eu acho assim, é uma pena, eu acho que gostaria que houvessem mais cooperativas, porque nós que fazemos genética, muitas vezes nossa mercadoria vai para um frigorífico, esse frigorífico, mérito dele, ele vai classificar os animais e vai abater e vai revender. Mas ele vai selecionar dentro da câmara fria, certo? Sim. Mas eu acho que a gente tem que ter, eu acho que o pecuarista faz o mais difícil, é produzir o animal de qualidade, mas para isso tem que arrumar gente séria, que tem uma linha, montar, ir atrás dos clientes. Eu acho que o Paraná tem bons exemplos para serem visitados. E, Ricardo, você comentou um pouco com a gente como você faz para poder buscar a sua genética do Nelore. Como é que você faz na parte do Angus, quando você faz esse cruzamento? Você busca o sêmen do Angus brasileiro, do Angus do Sul, do Angus da Argentina, do Angus dos Estados Unidos? Conta um pouco para a gente. A gente busca muitos sêmen de origem americana, tá? Sêmen também aqui do Brasil, que eu acho que andam junto. Eu não sou tão entendedor de Angus, mas acho que o argentino ele é um pouco menor, que não é o meu caso, que nem falei para vocês. Eu quero um animal maior um pouco, porque a minha terminação é uma terminação no confinamento. Então, se você me falar assim, eu não vou tratar, eu vou terminar meus animais de pasto, eu acredito que você tem que usar um boi menor. Agora, se eu vou dar comida, já tenho estrutura, meu esquema é terminar no coxo ou no semi. As fêmeas, você termina no semi-confinamento tranquilo. Essa semana eu mandei para o Minerva umas fêmeas do Mato Grosso do Sul terminadas no semi-confinamento. Todas foram aprovadas com bonificação máxima da raça Angus. E esses animais eram todos de sêmen de touros nacionais. Então o que eu acho voltamos a falar da avaliação. A avaliação ajuda, mostrar, dar um norte aonde você pode ir e seria a opção. Acho que nós temos que abater um animal pelo menos de 20 arrobas. Perfeito, Ricardo, acho que foi bem claro um pouco mais do seu projeto de carne, mas nem sempre sua seleção foi sempre focada na produção de carne, né? Tiveram alguns episódios com a criação de outras raças e muito vitoriosas, diga-se de passagem, né? Como que foi a criação do seu plantel de Brahma? Então, vou voltar até um pouquinho. A gente iniciou na raça cimental, criamos a raça cimental por 25 anos, porque nós fizemos a primeira vez, em 88, nós inseminamos de 4 raças. E a raça cimental foi que a gente mais gostou no cruzamento industrial. Aí nós resolvemos criar a raça pura. Meu pai gostava muito de exposição, e a gente sempre gostou de criar. Volta naquele termo que eu falei para você, que criar é uma coisa que tem que ser da gente mesmo. E aí nós criamos cimental. E aí, em paralelo, eu comecei a criar a raça Brahma. Eu morei nos Estados Unidos uma época, gosto muito do Brahma, e por um período a gente criou Brahma, onde tinha um plantel pequeno, mas a gente gostava demais e fomos muito bem sucedidos. Teve uma época que eu fiz uma venda para a Casa Branca, e é onde o único congresso mundial da raça Brahma feito no Brasil, em 2010, acho que foi, né? 2010. Então, a novilha que eu tinha vendido para a Casa Branca já era uma vaca parida e foi a grande campeã do Congresso Mundial. Isso, para mim, como criador, foi uma realização. E o Paulo, a Casa Branca, sempre foram grandes amigos no cimental e depois no Brahma, e sempre temos algum contato e parceria sempre com sucesso. Santa Fé 185, né? Perfeito, é isso mesmo. Você é bom de cabeça. Ela mesmo. Linda vaca.
E a sua trajetória parceria com a Casa Branca não foi só com a questão da venda da 185, tiveram outros animais também de destaque, como Santa Fé 114, que foi grande campeão da Expo Brahma, Isso mesmo. mas na importação que a Casa Branca fez do Hudgens, até hoje no catálogo da CB Genetics a gente tem alguns exemplares que são descendentes dessa importação. A sua central de receptora na época teve um papel muito importante. Qual que foi o seu envolvimento, Ricardo, e como que foi um pouco desse processo da forma que você participou? Então, como nós começamos a fazer o cruzamento começamos a fazer cruzamento e viramos só para cimental e começamos a criar a raça cimental, então nós tínhamos as receptoras meio sangue cimental Nelore, que eram excelentes, eram reconhecidas, e aí nós resolvemos montar uma central de receptora, onde a gente trabalhou por 20 anos e fizemos muito trabalho para muitos criadores do Brasil, e um dos grandes clientes nossos foi a Casa Branca. E aí, numa etapa onde o Paulo foi nos Hudgens lá, comprou uma quantidade de embrião e trouxe esses embriões, e a gente descongelou todos esses embriões do Paulo, tivemos um sucesso enorme nos resultados, e isso aí foi uma coisa muito, muito grande. Então, essa aproximação com Casa Branca sempre foi muito boa, muito bom trabalhar, porque a gente sempre teve muita, com o resultado, mas teve muita liberdade com o Paulo de produzir. Bacana. E agora eu queria entrar num tema um pouco diferente, fugir um pouco da parte da pecuária, falar de uma outra paixão sua, Ricardo, falar do quarto de milha, do cavalo quarto de milha. Conta um pouco pra gente. Essa é uma paixão. Criamos há 45 anos, tá? Já estamos criando. A nossos animais não temos um volume muito grande, mas nós produzimos 15, 20 produtos por ano, e a vida inteira fizemos prova, tá? Então a nossa seleção é uma seleção de quarto de milha de linhagem de trabalho. A gente participa das linhagens, participamos muito da prova de rédeas, e também participamos de Working Cow Horse e de laço. No final agora estamos dedicando bastante o laço. É mais ou menos a mesma coisa que a gente fala. A gente tem que selecionar, a gente tem que criar é uma coisa, selecionar é outra. Onde você tira os melhores animais, onde você multiplica os melhores animais, que hoje a gente tem várias técnicas muito boas. E eu acho que, para mim, o importante é um animal ser bom na pista. Então, tem os animais, cada um escolhe o tipo de criação, a gente tem o respeito por todas, mas a paixão, eu tenho meu filho, o Rodrigo também, que agora está em São Paulo, que também gosta bastante, e quando vem nos finais de semana, que ele consegue vir, a gente treina. Então, assim, isso aí é uma paixão, e como o cavalo e mesmo no gado, PO, foram coisas que fizeram um círculo de amizade muito grande. Esse, para mim, é um dos grandes lucros do cavalo, é o relacionamento que você cria, as amizades com tudo, e no gado PO também é muito importante esse relacionamento, porque você acaba se encontrando com todos, fazendo negócio e fazendo o que a gente gosta. É bacana você ter comentado do seu filho, essa relação que você tem com ele, esse interesse em comum que o cavalo proporciona. Um desafio grande que a gente vê bastante aqui na pecuária, no agronegócio brasileiro como um todo, é essa questão de sucessão. Como que vocês dentro de família, não é só o Rodrigo, você também tem a sua filha, como que é o motivo desse interesse e como que foi feita toda essa criação para estar passando para a terceira geração? Você comentou que você tomou muito do gosto pela criação pelo seu pai. Isso. E como que você faz isso para passar para os seus filhos? Então, eu tenho 2 filhos, o Rodrigo e a Camila, tenho uma sobrinha que é a Silvinha, os 3 moram em São Paulo, a Camila já se formou, é advogada e trabalha em São Paulo, e o Rodrigo está fazendo faculdade. E eu falo para ele, olha, se você resolver vir, vai ser bom, se não, se você quiser trabalhar em São Paulo, não tem problema nenhum. No que você for trabalhar, você só tem que ser diferente dos outros. É só isso.
Então, assim, a próxima geração, eu não posso jogar um peso em cima dele, da próxima geração. Eu acho que isso são coisas que acontecem. No meu caso, aconteceu, voltei e não me arrependo. Eu fiz faculdade em São Paulo e voltei e foi ótimo. Então agora para frente aí vamos ver. Tá fazendo o INSPER, vocês estiveram junto lá, vocês estiveram junto lá no INSPER, então está numa boa faculdade, já está fazendo estágio. Eu acho que agora tem que deixar a vida acontecer. Bacana. E, ô, Ricardo, a gente gosta bastante, nosso público gosta bastante de escutar conversas, e principalmente histórias, né? Quando o pessoal conta história. Tem alguma história dentro do mundo do cavalo ou do mundo da pecuária que te deixou marcado? Olha, no gado, assim, nesses animais de pista, eu acho que nós, no Congresso Mundial da Raça Cimental, a gente produziu a grande campeã, Paraty WP, foi em Uberlândia. Foi uma coisa que marcou para mim. A 185, a Miss Santa Fé 185, no Congresso Mundial aqui, foi uma coisa que me marcou muito. E assim, no caso dos cavalos, quando foi em 2015, eu fui participar do Congresso Mundial não, do Campeonato Mundial em Amarillo, no Texas, de laço, e aí eu ganhei o Campeonato Mundial. Isso foi uma coisa que me marcou bastante. Então, assim, são coisas boas, mas uma coisa, se a gente puder conciliar trabalho com o que a gente gosta, é um privilégio. Muitas vezes, se a gente conseguir isso. Então, assim, todo dia a gente trabalha muito, mas a gente acorda falando de gado, trabalha o dia inteiro, chega em casa, liga a televisão para assistir leilão e ainda fala de gado. Então, isso é uma coisa que a gente faz porque gosta. Tem que viver mesmo, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que você tem que, se você viver uma atividade, se você for íntimo dela, não importa o que seja, você tem que ser diferente dos outros. Se você pensar igual todo mundo, seu resultado vai ser igual ao dos outros. Se você pensar diferente, seu resultado vai ser diferente. Ô, Ricardo, você vai me desculpar, mas você é obrigado a perguntar um pouco sobre essa história, sabe? Não é todo dia que a gente sabe de alguém que foi campeão numa prova nos Estados Unidos, especialmente na prova lá em Amarillo. Conta um pouco pra gente dessa história. Essa história foi o seguinte, nós tínhamos um evento aqui, chamava Latim América, onde quem ganhava esse evento habilitava para correr o Campeonato Mundial nos Estados Unidos. Onde que era esse evento aqui? Esse evento foi em Avaré. Avaré. É. E aí eram dois eventos, era o Congresso e o Campeonato Nacional. Nos Estados Unidos, para você habilitar para correr no Campeonato Mundial, você tem que atingir um número de pontos. Então você vai correndo nas provas regionais, depois de um momento você chega e eu classifiquei e eu habilitei para correr o Mundial. Então, naquela época foi esse Campeonato Mundial, foi em Amarillo, onde era o Campeonato Select. E aí eu tenho um amigo meu, americano, de muito tempo, que é o J.D. Yates, e eu conversei com ele e falei, olha, eu estou querendo ir para o Congresso Mundial, ir para o Campeonato Mundial. Ele falou, não, pode vir, vem para minha casa, e ele é um cara que é uma referência em laço, talvez seja o maior ganhador de todos os tempos. E aí ele falou, não, você vem para minha casa, e aí eu vou arrumar um cavalo para você. E aí deu certo. Aí ele mora em Pueblo, perto de Denver, e aí fiquei com ele lá uns 5, 6 dias, fomos para Amarillo, e aí era assim, eu tinha um desejo de competir lá. Então eu sempre fui lá assistir, gosto muito de ver as provas, continuo indo para ver alguma coisa de novas linhagens que estão aparecendo, o que eles estão fazendo, porque eles são a referência nossa. E aí eu acabei indo lá para o JD e aí fomos para Amarillo e acabou dando certo. Teve uma classificatória, acho que foi na quinta, e aí eu acabei classificando para a final, e na final acabou dando certo. Foi uma coisa que deu certo, funcionou. Foi muito bom. Ah, que espetáculo. Para dar um panorama assim, quantas pessoas mais ou menos competem nessa prova? Nessa prova, eu lembro que deviam ter habilitados, era em torno, acho que eram 42. Sabe? De fora só tinha eu
O grande desafio, eu já fui outras vezes competir também lá. O grande desafio é você conseguir um bom cavalo. Então, muitas vezes a gente acaba alugando esse cavalo, mas você tem que dar certo num cavalo que você se adapta nele. Porque se você levasse o seu daqui, ficaria fácil, porque você já está acostumado. Então, quando você vai escolher para você alugar um cavalo, você tem que escolher bem o treinador de quem você vai alugar. Se você tiver uma proximidade com ele, ajuda bastante. Mas isso é uma coisa que os cavalos lá são muito bons, mas muitas vezes você não está adaptado a ele. E cavalo é conjunto, é cavalo e cavaleiro. Mas acabou dando certo. Mais de 40 pessoas competindo, você como único estrangeiro. Isso foi da lá nata da nata, né? Tipo, tá... e arrematou o prêmio, né? Não, foi muito bom. Essa foi uma coisa que no cavalo me marcou bastante. Marcou bastante e eu continuo até hoje laçando. Eu treino na fazenda, mas não me dá muito tempo, mas as épocas que fica, eu estou vindo de Araçatuba, estava lá no congresso do Par de Milha, e aí todo mundo falou, mas você já não vai parar, mas a paixão é maior. Então ainda está competindo. Não, estou competindo ainda. Estou competindo ainda. E aí, aquela coisa que você compra uma cobertura, nasce um potro, você manda treinar, e aí você começa a ver aquele animal desenvolver. Então, é um projeto para quem gosta, é muito gratificante. E quais que são as etapas da criação no cavalo? Então, no gado a gente sabe, você vai ter os apartes conforme a idade. Como que é para o criador ele medir como que está sendo o desenvolvimento do cavalo, se ele vai ser um bom cavalo de prova, como que é testado isso? Então, esse animal, vamos falar, depois que ele é desmamado, você tem que ter um manejo, desde cedo, você já tem que começar a fazer um manejo para esse animal ficar mais calmo mesmo. Gosto muito de fazer ele no pé da égua, porque ele tendo a égua, porque o cavalo se sente uma presa e você é o predador. Então você precisa mostrar para ele que você não é, você é amigo dele. Então você começa a quebrar esse paradigma com ele. Depois tem o desmame, e aí você dá uma alimentação muito forte. Gosto de criar meus cavalos soltos, de piquete, em lotes, porque eles brincam entre eles. Não gosto de criar cavalo em cocheiro. Acho que eu mudo o temperamento. E acho que um cavalo que corre, que toma sol, que toma chuva, ele cria melhor os tendões, os ligamentos. Eu acho que cavalo tem que ser cavalo. Quando você começa a chegar à época do primeiro contato com sela, vamos falar com 20, 24 meses, você acaba trazendo ele para a cocheira e você acaba fazendo um trabalho muito grande no redondel, você acaba dando uma iniciada nele. Muitas vezes a gente inicia e se ele atingir um estágio muito rápido, a gente volta e ele dá uma folga para ele. E depois aí você começa a fazer uma base. A gente gosta muito. Você tem o treinamento que você faz, que é você mexer com a boca do animal, você ensinar tudo, mas lá em casa a gente preza muito por treinar a cabeça dele. Deixar o animal relaxado. Eu faço com que meu treinador saia no campo, vai buscar gado, volta, o animal fica mais relaxado. Então quando a gente leva para a pista, o animal ele está tranquilo, está com cabeça boa, e aí ele está pronto para você colocar os desafios em cima dele. E aí ele vai evoluindo, muitas vezes vai ficando cavalo de sucesso, tudo, e assim funciona. Mas é um processo longo, é uma coisa longa. Para você decidir quais animais você vai reter para o seu plantel, quais pontos vão continuar na sua seleção, e quais animais que você vai acabar vendendo ou descartando. Eu gosto muito de família, tá? No gado, vocês mexem com animal, foram criados com animais de pista. Então, muitas vezes, você vai num rebanho e o gado de pista dele vem de 50% do gado dele vem da mesma família. Daquela vaca, da filha da filha da vaca. Então, eu acho assim que a linha materna, para mim, é fundamental. Então, muitas vezes, nas minhas escolhas, a linha materna já conta muito. Mas, quando você começa a mexer no redondel, quando você começa a colocar sela, você também vai avaliando o temperamento dele. Mas é muito difícil dar errado. Se você faz um bom acasalamento,
se ele vem de uma família, de uma média boa, o diferencial é fazer média. No gado é a mesma coisa. Então eu acho que essa é uma coisa que você dá o primeiro filtro. Então esses animais, e acaba muito desses animais, porque a gente retém muito pouco. Então você acaba vendendo também vendendo os filhos dessas éguas também para todos. Então, mas uma coisa que me mostra muito é a família. Família para mim é fundamental. Perfeito. Ô, Ricardo, agora eu queria entrar num tema que eu lembro que no começo do episódio aqui você chegou a mencionar. Como é que é a sua relação com Deus, a questão de fé? Eu lembro que no começo do episódio você chegou a mencionar isso. Conta um pouco mais pra gente. Não, eu sou católico, acredito em Deus, rezo todo dia. Eu não peço muita coisa, eu agradeço. E eu acho que religião também você faz no dia a dia. Porque eu acho que você fazer o bem para as pessoas, você fazer para uma pessoa que você não gostaria que fizesse para você, eu acho que já é uma religião. Então, tratar bem as pessoas, não importa o grau de financeiro, essa coisa, eu acho que isso é muito importante. Para mim, todos são pessoas, trato bem todo mundo, tenho um relacionamento muito grande com meus funcionários, tenho funcionário de 40 anos, porque no final das contas você acaba virando uma família. Então você ajuda todo mundo quando pode. Então eu acho que essa parte da religião, eu acho que a religião porque não adianta também eu ser uma pessoa que frequento, sou um fanático pela igreja, fanático dela, mas no meu dia a dia eu sou uma péssima pessoa. Então assim, eu acredito muito em fazer o bem. E o resumo é o seguinte: não faça para os outros que eu não gostaria que fizesse para você. Esse é o resumo. Perfeito. Agora, Ricardo, entrando no nosso quadro final, que é um oferecimento da CB Genetics, nosso grande parceiro. Para quem ainda não entrou em contato, não perde oportunidade. Mas, Ricardo, esse quadro eu falo uma palavra, falo uma frase e o que vem na sua cabeça você fala. Beleza? Beleza. Um conselho pro Ricardo de 30 anos atrás. Não tenho muita coisa para mudar. Eu sempre busquei a melhoria todo dia. Qual foi a maior alegria que você teve dentro da pecuária ou no mundo do cavalo? Maior alegria? Maior alegria. Campeão mundial de laço. Acho que ia ser difícil bater, né? Família. É tudo. É a razão. Um animal que te marcou. Uma égua chamada Shiner's Best Yet. Uma égua Shine Spark. Foi o melhor animal que eu montei e hoje as filhas dela eu continuo ganhando nas filhas dela. O que te motiva no dia a dia? Melhorar. Melhorar cada dia. Se tivesse que começar do zero agora, qual cavalo e qual égua que você escolheria? A Shiner's Best Yet e o cavalo seria o Don't Question. Um cavalo que veio para o Brasil, ficou 2 estações e acabou morrendo. Tem produção dele até hoje? Agora a gente já tem as netas dele. Tem as netas dele. Tá, já foi há bastante tempo e hoje a gente não tem mais nada dele, mas foi um cavalo que marcou, não para mim, marcou para todo mundo que usou ele. Qual a maior mentira ou falácia que você já escutou sobre o agro ou sobre a pecuária? Que o agro polui, que o agro destrói e que a gente não preserva o meio ambiente. Se você pudesse dar um conselho para um criador que está começando agora, qual que seria esse conselho? Tenha poucos animais e bons. Comece pequeno e depois os animais vão ensinar você a ser um pecuarista, a ser um produtor de genética. Isso tanto para o cavalo quanto para o gado? Tanto para o cavalo como para o gado. Eu acho que a gente tem que começar pequeno. A sorte de um criador, se ele conseguir identificar uma família acima da média dentro do criatório dele. Então, se eu fosse... Todo mundo que me encontra que está começando, eu falo, comece pequeno
mas compra uma coisa boa. Mas muitas vezes isso não acontece. Mas faz parte. Ricardo, a gente queria agradecer muito você, a sua disponibilidade, o seu tempo. A gente tem um presente, um boné do Podpack e um boné da CB Genetics. Não sei qual que você vai querer escolher. Opa, vou pegar um desse aqui e um desse aqui. Ó. Ótimo. Muito obrigado, Ricardo. Te agradeço muito a disponibilidade. Essa conversa muito enriquecedora pra gente. Tenho certeza que vai dar muita visualização. O pessoal vai gostar bastante. Léo, muito obrigado. Valeu, Gustavo. Valeu, Ricardo. Gente, Eu que agradeço o convite, muito, muito bom. Fiquei muito contente de fazer esse podcast com vocês. Conheço desde pequeno. Encontrar depois de tanto tempo. Depois de tanto tempo. E a gente está aí para contribuir, o que vocês precisarem. Estamos às ordens aí. Obrigado do convite de vocês. Muito bom. Turma, toda segunda-feira, 5 da manhã, o Podpack vai ser lançado no YouTube, no Spotify, nas principais plataformas, os cortes durante a semana. Então, segue a gente, curte, compartilha, ativa o sininho para quando a gente postar você ser informado. Para começar a melhor semana, começar a sua semana da melhor maneira possível, com baitas ensinamentos, com ótimas histórias aqui. Então, muito obrigado e até a próxima. Boa semana a todos.